Nesta aula a gente vai estar dando continuidade à eletrônica digital. Então na última aula a gente viu sobre saída digital, quando o Arduino estava enviando 5 volts para um dispositivo, um componente, que nesse caso era o LED. E agora a gente vai estar vendo quando ele recebe, o Arduino recebe esses 5 volts. Então para fazer esse recebimento, a gente vai estar emitindo 5 volts aqui para o protoboard. A gente vai estar alimentando o protoboard com a alimentação aqui do Arduino, 5 volts. A gente vai estar utilizando um resistor de 10K ohm e um botão para fazer essa entrada digital. Ele vai estar no meio do caminho entre esses 5 volts que o Arduino está gerando e a entrada digital. Então, que aqui nesse caso é essa 2 aqui, ó, essa entrada digital 2. Então, quando nós pressionarmos esse botão, ele vai ligar o LED. E para ligar o LED a gente está utilizando um LED e um resistor de 150 ohms. Então vamos para programação. O intuito do projeto é quando a gente pressionar o botão, o LED vai ligar. Então agora vamos para o código. Primeiramente vamos declarar as variáveis aqui. Então primeiro vai ser o LED. O LED está no pino 8. Então LED igual a 8. O próximo vai ser o botão. O botão está no pino 2. Por último vai ser o valor de entrada, se está ligado ou desligado o botão. Então valor entrada. Ele vai ser inicialmente desligado. Então vamos descrever o que cada um faz. Então, vamos comentar o que cada um faz. Então aqui é o pino para o LED. Embaixo é o pino para o botão. E aqui embaixo obtém o estado do botão. Ok, agora vamos definir os botões. Então vai ser pin mode. O LED vai ser saída, igual das outras vezes. LED output. Agora aí vai estar o foco dessa aula, que vai ser o botão. Então ele vai ser uma entrada, então é input. Isso quer dizer que essa porta, esse pino, né? Esse pino, ele vai receber sinal. Ele está definindo que o pino, botão, que botão significa 2, vai ser uma entrada. Input, que é do inglês, input. Ok, a gente já definiu as duas. Vamos só escrever aqui, né, para ficar mais claro. Define o LED como saída. E aqui embaixo, define o botão como entrada. Ok, agora a parte de programação do circuito. Então o que a gente quer fazer? Primeiro, a gente quer pegar o dado do botão. Então a gente vai colocar que o valor de entrada é igual ao que o pino 2 está recebendo. E como que a gente faz para fazer essa leitura? Vai utilizar digital read. Ele vai estar lendo o pino digital. E aqui a gente tem que definir qual é o pino que ele vai estar lendo. Então vai ser o pino 2, botão. Então aqui ele obtém o valor de entrada. Ok, agora a gente vai ter que fazer a comparação para ver se o que ele está recebendo é igual a 5, que é 5 volts, que é high, ou se é igual a low, que é o 0. Então como que a gente faz isso? A gente vai utilizar uma estrutura que tem na programação, que é a estrutura de comparação, que chama if.
Em português que seria como se fosse o C. Então, se isso for igual àquilo, faça isso. Então, se o valor de entrada for igual a high, o que ele vai fazer? Ele vai ligar o LED. Então é digital write LED high. Se não, ele vai fazer digital write LED low. Então aqui ele vai ligar o LED e aqui ele vai desligar o LED. Vamos colocar um delay de 10 milissegundos, de 100 milissegundos melhor, senão fica muito rápido. E vamos executar. Quando eu pressionar o botão é para ele ligar o LED. Ele ligou o LED. Então o que está acontecendo? Quando eu aperto o botão, ele permite a passagem dos 5 volts que está aqui, ó. O 5 volts está descendo aqui. Ele está vindo para cá, ele sobe esse fio vermelho e ele entra no botão. Só que o botão, ele funciona como? Ele tem dois fios de metal separado e quando você pressiona ele, ele junta e ele fecha o circuito. É como se fosse uma ponte. Quando você pressiona, ele fecha a ponte. Quando você solta o botão, ele abre a ponte. Só quando fecha a ponte que os carros podem passar. Então quando a gente pressiona ele, os carros podem passar. Então a energia pode passar. Então ele vem aqui nesse fio verde. Quando chega aqui no 2, o Arduino recebe o sinal 5 volts. E assim ele executa a ação, igual a gente programou aqui. Então aqui ele estaria high. E ele liga o LED. Por isso que tem que ter esse valor entrada. Porque ele vai ler aquele pino. Que seria o pino 2, o botão. Se a gente inverter aqui, agora vamos colocar para ele desligar quando o pino estiver pressionado e ligar quando o pino tiver o pino não estiver pressionado. Então vamos ligar, fazer aqui. Então agora ele está ligado. E se eu pressionar, ele vai desligar. Porque ele recebe o sinal 5 volts que está vindo aqui do 5 volts do Arduino. Ok? Então o comando que a gente aprendeu hoje, o digital read. Então vamos colocar aqui o comando que a gente aprendeu. Então o comando foi digital read. Ele serve para ler um pino. Então aqui dentro você vai colocar o pino que deseja ler. Ok? Então isso seria a entrada digital. Ela só recebe 5 volts ou 0 volts, ligado ou desligado. Então falou, até a próxima aula, pessoal.